Rezemos agora a oração ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nos últimos encontros, vimos os sacramentos da iniciação cristã: batismo, confirmação e Eucaristia, e os sacramentos da cura, penitência e reconciliação e unção dos enfermos. Hoje abordaremos o último grupo, que é o grupo do serviço. Os sacramentos da iniciação cristã fundamentam a vocação comum de todos os discípulos de Cristo, isto é, a vocação à santidade e à missão de evangelizar o mundo. Mas dentro de nossa vocação comum, existem vocações especiais que exigem um chamado próprio do Senhor e que são destinadas ao serviço do próximo. Por isso, Cristo deixou para estas vocações especiais 2 sacramentos: o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio. O sacramento da ordem está destinado ao serviço dos fiéis, e o sacramento do matrimônio tem como meta o serviço aos membros da família. Pelo sacramento da ordem, a missão confiada por Cristo aos seus apóstolos continua sendo exercida pela Igreja. É o sacramento do ministério apostólico e comporta 3 graus: o episcopado, o presbiterato e o diaconato. A palavra ordem, na antiguidade romana, designava corpos constituídos no sentido civil, sobretudo o corpo dos que governavam. Assim, temos na Igreja o corpo dos que a governam, que são a ordem dos bispos, a ordem dos presbíteros e a ordem dos diáconos. E a entrada oficial numa dessas ordens se dá através da ordenação, que é um ato religioso e litúrgico que consiste na celebração do sacramento da ordem. Trata-se de uma verdadeira consagração, que confere ao ordenando um ministério, isto é, um poder sagrado que ele assume livre e voluntariamente para toda a vida. Vejamos agora cada um dos 3 graus do sacramento da ordem. O episcopado é a plenitude da ordem. Os bispos são verdadeiros sucessores dos apóstolos. Cada bispo hoje foi ordenado por outro bispo, e este, por sua vez, por outro bispo, e assim sucessivamente, de modo que, fazendo um caminho retroativo, necessariamente chegaremos a um apóstolo, o primeiro ordenante. Mas isso não significa que o bispo seja sucessor de João ou de Mateus. Todos os bispos são considerados sucessores dos apóstolos. Somente o Papa, como bispo de Roma, é especificamente considerado o sucessor de São Pedro, o primeiro entre os apóstolos. Para a legítima nomeação de um bispo, é necessária uma expressa nomeação do Papa,
para deixar bem clara a sua estreita vinculação com o bispo de Roma e a Igreja Universal. E também para expressar a integração do novo bispo ao colégio dos bispos, é necessário para a sua ordenação a participação de vários bispos. O bispo exerce uma função dupla. Ele é coordenador de toda a ação pastoral de sua diocese. E ele deve ter solicitude por todas as igrejas, agindo em colegialidade com todos os seus irmãos no episcopado. O presbiterato é destinado aos sacerdotes, que são os cooperadores dos bispos. O Vaticano II afirma que, embora os presbíteros não possuam o ápice do pontificado e no exercício de seu poder dependam dos bispos, estão, contudo, com eles unidos na dignidade sacerdotal. Em virtude do sacramento da ordem, são consagrados para pregar o evangelho, apacentar os fiéis e celebrar o culto. Continuando. Os bispos estão unidos ao seu bispo e formam com ele o presbitério diocesano, porém, exercendo funções diferentes dentro do povo de Deus, como, por exemplo, coordenar a pastoral do menor, a pastoral litúrgica, a pastoral vocacional, entre outras. Porém, nas comunidades locais, o sacerdote é o legítimo representante do bispo, mas é essencial que ele viva em comunhão de amor e de obediência ao seu bispo. Também entre os sacerdotes deve existir uma grande unidade e uma íntima fraternidade sacramental. Estes sinais se expressam na ordenação presbiteral, quando os sacerdotes concelebrantes impõem as mãos no ordenado logo após o bispo. O diaconato, ele está voltado para aqueles que vão se dedicar ao serviço. Também para os diáconos há a imposição das mãos, só que não é para o sacerdócio, mas para o serviço. Neste caso, só o bispo impõe as mãos para designar a dependência direta do diácono ao bispo nas tarefas de sua diaconia. Os diáconos são marcados pelo sacramento da ordem com um sinal que ninguém mais poderá apagar e que os configura a Cristo, que se fez diácono, isto é, Cristo se fez servidor de todos. Porém, o diácono não tem o munus sacerdotal. Cabe aos diáconos, entre outros serviços, assistir o bispo e os padres na celebração dos divinos mistérios, sobretudo a Eucaristia, distribuir a comunhão, assistir o matrimônio e abençoá-lo, proclamar o evangelho e pregá-lo, presidir os funerais e consagrar-se aos diversos serviços de caridade. Na igreja tem o diaconato temporário para os que serão ordenados sacerdotes no futuro, e o diaconato permanente para homens casados e que querem servir a igreja mais comprometidamente. Mas eles têm que ter mais de 35 anos e têm que ter o consentimento da esposa, porque a partir da sua ordenação, eles estarão a serviço da igreja todos os finais de semana e não estarão mais com a família.
Por isso, esse consentimento da esposa. Foi Jesus, na Quinta-feira Santa, no momento da instituição da Eucaristia, que ordenou os primeiros sacerdotes quando disse o que está escrito em Lucas, capítulo 22 e versículo 18. Pois vos digo, já não tornarei a beber do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Jesus deu-lhes a plenitude do sacerdote, ordenando-os ao seu episcopado. Os apóstolos depois passaram o sacramento aos seus sucessores. Por isso, até hoje, o sacramento da ordem é conferido pelos bispos como os sucessores dos apóstolos. Somente os bispos podem conferir os 3 graus do sacramento da ordem. O ato central da ordenação, isto é, o sinal visível do sacramento, se dá através da imposição das mãos do bispo e da oração consecratória, quando é invocado o Espírito Santo sobre os candidatos, que por força desse Espírito assume uma missão especial dentro do povo de Deus. Há também os ritos complementares, que são a prostração do candidato, quando ele se deita no chão, a unção das mãos e a imposição da estola. Como efeitos do sacramento, podemos destacar o caráter espiritual indelével, isto é, que não pode mais ser recebido nem retirado, e a graça do Espírito Santo, que configura o ordenando a Cristo, sacerdote, mestre e pastor do rebanho. O matrimônio cristão é muito mais do que um papel passado. É uma verdadeira aliança indissolúvel, segundo a tradição bíblica existente desde o paraíso, quando Deus disse o que lemos em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher. E já não são mais que uma só carne. E Jesus elevou o matrimônio, que já existia desde o início, à categoria de sacramento. Infelizmente, hoje, a grande maioria dos noivos pensa no casamento apenas como uma bênção de Deus para o que experimentam como um grande gostar um do outro. E isso basta. Eles estão muito preocupados com o aparato social, com a roupa, com a festa, com a filmagem, com o bolo, etc. Muitos deles não pensam que o matrimônio é uma comunhão de vida, e muito menos que seja um sacramento. É interessante notar que foi numa festa de casamento que Jesus fez o seu primeiro milagre ao transformar a água em vinho. A Igreja vê nisso a confirmação de que o casamento é uma realidade boa e o anúncio de que, daí em diante, o casamento será um sinal eficaz da presença de Cristo. É um sinal eficaz por ser o sacramento da aliança de Cristo com a Igreja. O matrimônio entre pessoas que vivem a sua fé é um verdadeiro sacramento da nova aliança, pois significa e comunica a graça de Deus. O Catecismo da Igreja recomenda que o matrimônio seja celebrado dentro de uma missa, onde se realiza o memorial da nova aliança, na qual Cristo se uniu para sempre com a sua Igreja.
recomenda que os noivos façam uma boa confissão para receberem o perdão de Deus e poderem celebrar o sacramento em estado de graça. Como também recomenda que comunguem durante a missa, a fim de que, comungando o corpo de Cristo, eles formem um só corpo nele. O sinal visível do matrimônio é o consentimento livre e bem pensado dos noivos. Esse é o momento central do matrimônio. Por isso é muito importante que seja realmente um ato livre, maduramente assumido, sem nenhum constrangimento ou impedimento. É um ato humano pelo qual os cônjuges se doam e se recebem mutuamente. Todos os outros ritos da cerimônia são complementares e secundários, como, por exemplo, o diálogo que precede o consentimento. Quando o padre pergunta: João, é de livre e espontânea vontade que você aceita Maria como sua legítima esposa? E depois: Maria, é de livre e espontânea vontade que você aceita João como seu legítimo esposo? Depois sim, segue-se o sinal visível, a união das mãos e o consentimento. O noivo diz: Maria, eu te recebo como minha esposa. Prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida. E depois a noiva fala o mesmo para o noivo. A seguir, o sacerdote pede que Deus confirme o consentimento. Há a bênção das alianças e a entrega delas, que também são ritos complementares. Quem celebra o sacramento são os noivos. Eles são os ministros do próprio matrimônio. O sacerdote ou o diácono, bem como as testemunhas, assistem à celebração do matrimônio, acolhem o consentimento e exprimem visivelmente que se trata de uma realidade eclesial. Tanto o sacerdote como os padrinhos são testemunhas. O sacerdote é a testemunha eclesial e os padrinhos são as testemunhas civis. Antes de tudo, a celebração do matrimônio cristão cria um vínculo ou aliança indissolúvel. Nem a igreja tem o poder de separar o que Deus uniu. A segunda grande consequência do matrimônio é a graça matrimonial, isto é, a força trazida pelo próprio Cristo que permanece com o casal para lhes dar condições de segui-lo. O casal que compreende essa graça sacramental pode ter a certeza de contar com uma força sobrenatural para superar os momentos mais difíceis da sua vida. A verdadeira compreensão do amor, já por sua natureza, exige a unidade e a indissolubilidade. É o que significa o que está em Mateus, capítulo 19, versículo 6. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Isto é, os dois passam a ser uma só nova realidade, permanente e indissolúvel. Por essa mesma razão, torna-se fundamental e essencial a fidelidade ao amor conjugal. Ninguém admite um amor parcelado e infiel. A outra exigência do sacramento
está por sua natureza ordenada à procriação. Por isso, o ato da criação do homem e da mulher vem complementado com a ordem divina que encontramos em Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Para os esposos cristãos, a abertura à fecundidade vem completada com a ordem de educar os filhos para Deus. Porém, agora faz-se necessário uma explicação sobre a indissolubilidade do sacramento do matrimônio. Como já vimos, desde o começo está muito claro que a união matrimonial do homem e da mulher é indissolúvel. Deus mesmo a consumou. Porém, em sua pregação, Jesus ensinou sem equívoco o sentido original da união do homem e da mulher, conforme quis o Criador. E é isto que lemos em Mateus, capítulo 19, versículo 9. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Por ser um sacramento, ele não pode ser anulado. O sacramento cria um vínculo permanente enquanto um dos cônjuges viver. A Igreja não obriga as pessoas que não convivem bem a permanecerem juntas, mas uma vez separadas, estão impedidas de assumir outro relacionamento. Caso isto aconteça, a pessoa continua sendo acolhida pela Igreja, mas fica afastada do sacramento da Eucaristia. Outro ponto a comentar é o de que se escuta dizer que alguém vai ao tribunal eclesiástico para anular seu casamento. É importante ressaltar que a Igreja não tem poder para separar o que Deus uniu. Por isso, ela não anula casamentos já realizados, mas declara que eles nunca foram válidos perante a lei canônica, porque existiam causas que impediam que ele fosse válido desde o início, como vícios de consentimento ou impedimentos dirimentes. Os impedimentos dirimentes são a idade insuficiente, a impotência, o vínculo matrimonial anterior não dissolvido, parentesco próximo, entre outros. Os vícios de consentimento são a incapacidade psíquica para assumir os deveres matrimoniais, o erro sobre a identidade da pessoa com quem se casa. A pessoa diz que é uma coisa e na realidade ela é outra. Quando um dos cônjuges ou ambos excluem intencionalmente algum dos elementos essenciais do matrimônio, por exemplo, a exclusividade, a fidelidade, não querer ter filhos. Também quando um dos cônjuges é coagido a se casar mediante violência física ou grave ameaça. E por último, a falta de forma canônica, quando o casamento não é celebrado de acordo com as normas estabelecidas pela Igreja. Neste caso, a Igreja
O tribunal eclesiástico, ele estudando o processo, ele pode considerar que aquele casamento nunca existiu. Por isso, a nulidade do casamento. Agora, então, para a nossa sala de reuniões, para comentar um pouco o que acabamos de ouvir.